Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é André Lucy, eu sou aqui do Centro de Estudos e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso programa de entrevistas. Vamos falar hoje sobre arbitragem, um caso em que o André Junqueira participou e nós obtivemos uma vitória muito importante. Obrigada pela participação, doutor André. Obrigada também, doutor Iago, doutora Tatiana. E vou passar a palavra agora para o André para estar falando mais sobre o caso. Obrigado, Andrelucci. Obrigado pela oportunidade de nos convidar para essa tarde, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse caso que, de fato, foi bastante relevante para nós, aqui da Procuradoria, para o Estado como um todo, né? A assistência de arbitragens da Procuradoria-Geral do Estado, ela tem a responsabilidade de representar o Estado e as suas autarquias em procedimentos arbitrais. Os procedimentos arbitrais, eles são, como regra geral, administrados por câmaras de arbitragem. Então, não são processos que correm junto ao Poder Judiciário Estatal. São procedimentos que são administrados por instituições privadas, tá? E isso é muito importante para o nosso caso aqui. Por quê? Porque essas instituições privadas, elas cobram valores das partes para fazer esse trabalho de administração do procedimento arbitral, ok? Então, acho que esse é um primeiro dado importante para a gente ter em mente. E nós tivemos uma arbitragem que se iniciou recentemente, envolvendo o DR, que é uma autarquia do Estado de São Paulo, um contrato com recursos do Banco Mundial, e que o sistema de resolução de disputas desse contrato, escolhido pelas partes, foi a arbitragem. E após o término do contrato, a parte privada ingressou com um procedimento arbitral perante uma dessas câmaras de arbitragem e ela pleiteou que fosse aplicado o regulamento da Câmara de Arbitragem no que diz respeito ao provisionamento das custas da arbitragem. O que é isso? Ao pagamento antecipado das custas que essa Câmara cobra para fazer o trabalho dela de administração do procedimento arbitral. E esse regulamento segue o padrão dos regulamentos em geral das câmaras de arbitragem, que determina que essa provisão deve ser dividida entre as partes requerente e requerida da arbitragem. Mas existe um porém nessa história. Nós, do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo editou um decreto em 2019, o 64356, que regulamenta o uso da arbitragem pelo Estado de São Paulo e por suas autarquias. E esse decreto dispõe que o provisionamento das custas com arbitragem deve ser feito integralmente pelo requerente e não de forma dividida entre as partes. Então, é uma regra especial em relação ao regulamento geral da Câmara de Arbitragem. E nós requeremos que fosse obedecida a disciplina do decreto do Estado de São Paulo que disciplina o uso da arbitragem. E se instaurou uma disputa entre as partes nesse quesito. A parte requerente, a parte privada dessa arbitragem, querendo dividir essas custas entre DR e entre a parte privada, e nós requerendo que essas custas fossem inteiramente alocadas no requerente, que é a parte privada do litígio. E, ao final, o tribunal arbitral constituído para essa finalidade decidiu que nós estávamos com a razão. Determinou a aplicação do decreto de arbitragem do Estado de São Paulo e o provisionamento integral das custas pelo requerente, ou seja, pela parte privada do litígio. Esse é um ponto importante dessa decisão que nós gostaríamos de comentar. Existe um segundo ponto que também é muito importante, também foi objeto de decisão a nosso favor, que diz respeito à publicidade do procedimento arbitral. Os procedimentos arbitrais, em geral, que envolvem as partes privadas em disputas comerciais, eles têm como característica, mas não como regra, é uma característica presente na maior parte dos procedimentos, o caráter confidencial da disputa. Não é uma imposição legal, mas é uma prática muito comum na arbitragem brasileira entre disputas privadas, que o litígio seja confidencial e que, portanto, somente as partes, o tribunal arbitral e a Câmara de Arbitragem tenham acesso e pleno conhecimento do que está ocorrendo naquela disputa.
Mas essa prática, ela conflita, de certa forma, com um dos princípios principais que norteiam a ação da administração pública, que é o regime da publicidade. E, como tal, o regime da publicidade impõe que qualquer ato praticado pelo Estado ou que envolva a participação do Estado seja acessível a qualquer cidadão, exceto nas hipóteses legais de restrição de acesso, nas hipóteses legais em que o sigilo se impõe. E esse mesmo decreto de arbitragem que eu comentei no começo com vocês, o 64356 de 2019, ele também impõe como regra geral que as arbitragens são públicas e que, portanto, qualquer cidadão pode ter acesso àquela disputa. O que vem sendo feito por nós da assistência de arbitragens, que disponibilizamos todas as informações de todos os casos que nós atuamos em regra geral na internet, no site da Procuradoria. Mas a parte requerente, nessa mesma disputa que eu comentei com você, entendeu que não, que deveria ser respeitada uma regra de confidencialidade e que os autos da arbitragem não poderiam ser acessíveis a qualquer cidadão e não poderiam estar presentes na internet, no site da assistência de arbitragem da Procuradoria-Geral do Estado. E se instaurou uma disputa em relação a isso, que foi objeto dessa mesma decisão e que também, neste capítulo, foi favorável a nós, entendendo que a disputa, como regra geral, ela é pública, exceto se a parte privada explicitar algum documento que esteja cobertado por algum sigilo decorrente de alguma prática comercial que assim imponha. E nós voltamos, em razão dessa decisão, a disponibilizar os autos dessa arbitragem no site da Procuradoria-Geral do Estado e fizemos valer o princípio constitucional da publicidade. Esse contencioso que se instaurou sobre esses dois temas, publicidade e provisionamento de custas, contou com a participação dos meus colegas Tatiana Melamed e Iago Oliveira Ferreira. Nós, da assistência de arbitragens, nós não trabalhamos numa sistemática tradicional de contencioso de bancas, em que cada procurador e cada procuradora tem um conjunto de processos para administrar. Na assistência de arbitragens, todos os colegas atuam em todos os procedimentos, com atribuições distintas de acordo com a sua especialidade, de acordo com o seu conhecimento e de acordo com uma divisão interna que nós fazemos de atribuições dentro de cada procedimento. De modo que o êxito dessa decisão, ela não é de responsabilidade de uma única pessoa, muito menos de mim enquanto coordenador de setor. O êxito dessa decisão, que foi muito festejada entre nós, é de toda a equipe. E é isso, André Lúcio, eu fico à disposição sua. Em linhas bem breves, era isso que eu tinha para te contar sobre essa decisão. Obrigada, doutor André. Muito didático e muito boa a sua explanação. Vou estar agora passando para o doutor Iago, para a doutora Tatiana, para estarem também dando uma palavrinha sobre esse caso. Vocês fizeram parte da equipe, aproveito para parabenizá-los. E agora passo a palavra para vocês. Obrigado, André Lute. Enfim, eu acho que o André já explicou muito bem aí a importância e tudo que está envolvido. Então, acho que aqui é só uma questão de complementar com um ponto ou outro que eu acho que assim, um ponto importante de mencionar, que eu acho que essa decisão ela expressa de forma um pouco simbólica justamente essas peculiaridades que envolvem a arbitragem com o poder público, né? Há pouco tempo, a administração pública vem ingressando nessa seara que era eminentemente dominada pelos privados e se vem reconhecendo cada vez mais que, ainda que se aplique, né, o Instituto também, a administração pública, ele tem que ser aplicado com certas reservas, né, com certas peculiaridades, justamente para sustentar esses princípios, essas regras de ordem pública que o André muito bem mencionou, né? E uma delas, extremamente importante, que foi preservada nessa decisão, foi da publicidade, né? Deixando claro que todos os negócios que envolvem o poder público e os litígios que dizem respeito a esses negócios, eles devem ser transparentes para a sociedade. Então, foi reafirmado a nossa prática de realmente ser transparente em relação a tudo, divulgar os documentos, divulgar as decisões, para que toda a sociedade tenha acesso, os órgãos de controle tenham acesso ao que está acontecendo, né, com os litígios do poder público, como tem nos litígios que correm no Poder Judiciário. Então, eu achei que realmente assim, o André deixou claro esse ponto e eu concordo. Foi muito importante por esse ponto, para deixar claro que todos os nossos litígios não podem estar resguardados por nenhum tipo de confidencialidade que não se
paute no que a lei já prevê que deve ser confidencial no que diz respeito aos negócios do poder público, né? Então, foi muito importante a gente ter preservado esse ponto de transparência, esse ponto de controle da sociedade em relação ao que a gente faz aqui no estado de São Paulo. Eu vou passar um pouquinho também para a Tatiana falar mais sobre essa parte das despesas que ela teve super envolvida, enfim, contribuiu bastante aí para essa decisão favorável a gente. Obrigado. Oi, André Lúcio, tudo bem? Queria agradecer ao Centro de Estudos por franquear esse espaço aqui, né, para a gente falar um pouquinho sobre a arbitragem, assistência de arbitragem e, enfim, como o André e o Iago já falaram, né, esse foi um caso muito emblemático para a gente, porque, como bem explicado pelo André, né, são questões que norteiam muito o nosso dia a dia aqui. E, enfim, só complementar mesmo com relação à aplicação do decreto, né? Todo o contencioso que está chegando na assistência hoje em dia dizem respeito a contratos que foram feitos anteriormente ao decreto. E, então ter garantido pelo Tribunal Arbitral, pela Câmara Arbitral, que esse decreto ele é aplicável a esses contratos que são anteriores, né, à sua própria edição. Essa é uma grande conquista para a gente, porque é uma coisa que a gente tem enfrentado um tipo de dificuldade. E só também complementar que o provisionamento das custas ter sido atribuído à outra parte, né, nesse caso, ela representou uma ausência de gasto, né, imediato pelo Estado de R$600 mil. Então, isso assim, é algo que impacta bastante, né, o orçamento e o dia a dia assim, da administração pública. Mas é isso que eu tinha para falar. Muito obrigada de novo por esse espaço, né? E parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço. Vocês aqui fizeram tudo, estou aqui só entrevistando os ilustres. Desde já agradeço por vocês terem se disponibilizado a trazer esses novos conhecimentos da atuação de vocês, que é muito importante, né, para o estado de São Paulo, e esse novo caso, essa vitória, né, para o estado de São Paulo. Desde já agradeço a todo mundo. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado pela Tchau, oportunidade. Um obrigada. abraço. Obrigado, abraço.